mulher. E hoje, para concluir, e rindo inclusive, eu disse: Mércia, e o que é que você está fazendo hoje? Isto me marcou. Eu estou lutando contra a tortura aos presos comuns. Existe maior dignidade do que isto? Peço desculpa que vou falar mais de 3 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Hugo Manso, excelentíssimo senhor Roberto Monte, digníssimo presidente do Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e do Conselho Estadual de Direitos Humanos, aqui representado pelos seus companheiros de trabalho, por ter tido necessidade de se deslocar desta cidade para São Paulo, a fim de defender a própria vida. Excelentíssima senhora deputada Márcia Maia, autoridades presentes e representadas, senhores e senhoras, meus companheiros de luta em busca da liberdade do passado. Inicialmente, desejo dividir esta homenagem com alguns familiares, assim como meu marido, Otávio Clementino de Albuquerque, que sempre me deu apoio, com minha mãe Luzinete Albuquerque, que discordava da minha atuação em defesa dos presos políticos, mas sempre esteve ao meu lado, quando precisei, e com os meus irmãos Pedro e Sandino, este último perseguido, preso e torturado para delatar. A Maria José Batista de Menezes, que nas minhas ausências substituiu-me junto a Aradim, com carinho e muita dedicação. Peço neste momento perdão ao meu filho Aradim, por não lhe haver dedicado horas preciosas quando mais necessitava, ocupada com o patrocínio da defesa dos perseguidos políticos. Não desconheço que a minha ausência deixou marcas no seu mundo afetivo que nunca pude compensar, somente restando pedir a sua compreensão para a excepcionalidade daquele tempo e do desafio enfrentado. Conterrâneos, depois deste encontro grandioso, devemos nos conscientizar que estamos escrevendo mais um trecho da história das lutas pelos direitos humanos em nosso país, por iniciativa do Dr. Roberto Monte. Um dos males que desafia a nossa democracia, a segurança coletiva, é a violência fomentada pela impunidade, injustiças clamorosas, a força bruta ameaçando e esmagando os excluídos sociais, aniquilando os fracos e retardando o direito. Os homens não mudam, não se preocupam com as consequências dos seus atos, não lembram que o amanhã é o talvez, que os fracos ensandecidos pela miséria, colocados à margem do processo socioeconômico, poderão ainda tomar a pena da história e escrevê-la com o sangue dos seus opressores. Nesta solenidade conjunta, em que recebo o título de cidadania natalense, por iniciativa do Dr. Hugo Manso, nobre vereador desta cidade, que tem sido na história palco da resistência democrática. Vale lembrar que a sua juventude de 1964 não fez aos poderosos daquele passado turbulento com a oposição platônica. Jovens que não tinham compromisso com o passado, pois eram o presente construindo o futuro, sacrificando as suas vidas e nos indicando que sonhar é preciso, pois o homem sem sonho é meramente uma peça da engrenagem do sistema, que é usada até se desgastar e facilmente substituída pela política perversa inerente a cada tempo histórico. O sonho, quando unido à prática e à reflexão, constitui-se do próprio exercício da cidadania, promovendo uma cultura com a ideologia dominante. Talvez por isso, tão barbaramente reprimido naqueles tempos sombrios. Sob tal inspiração, recebo também a concessão do título estadual de Defensor dos Direitos Humanos Emanuel Bezerra pelo Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e o Conselho Estadual de Direitos Humanos, cujo seu presidente, Roberto Monte, ameaçado de morte por grupo de extermínio,
a quem presto deste ato a minha irrestrita solidariedade, encontra-se ausente, pois foi convidado por autoridade de direitos humanos internacionais para relatar os fatos que o ameaçam nesta cidade. Peço um minuto de silêncio em memória de todos quantos, no valoroso estado do Rio Grande do Norte, tombaram em defesa da democracia, personalizando esta homenagem na pessoa do meu cliente, Emanuel Bezerra dos Santos. Emanuel, meu cliente e do Dr. Varela Barca, aqui de Natal. Nascido na tranquila Caiçara, filho de Josué Elia dos Santos, homem afeito à imprevisibilidade do mar, e de Joana Bezerra Elias, uma mulher forte, nordestina da estirpe da baiana Maria Quitéria de Jesus Medeiros, contestadora social, consciente de seu papel de mãe de um autêntico guerreiro. Logo cedo, Emanuel manifestou seu inconformismo diante da selvageria de nossa sociedade, da miséria, das injustiças e da opressão que se abatem sobre o povo. Não tardou a ser perseguido pela repressão. Líder estudantil, estudou no Colégio Ateneu da Fundação José Augusto, presidente da Casa dos Estudantes de Natal e estudante de Sociologia. Participou do famoso Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, em 1968, em Ibiúna, São Paulo, onde sofreu uma de suas inúmeras prisões, sendo finalmente expulso da universidade, cassado pelo famigerado Decreto-Lei número 477, réplica do decreto editado por Adolf Hitler, na Alemanha nazista, utilizado para perseguir e expulsar das escolas a juventude idealista do nosso país, fechando todos os canais democráticos de expressão legítima do idealismo dos jovens, induzindo-os à resistência armada. Emanuel foi um dos fundadores do Partido Comunista Revolucionário, o PCR, que se orgulhava de proclamar seu único partido genuinamente nordestino. Por determinação do PCR, saiu do país com destino à Argentina e ao Chile, em 1973, vindo a ser preso na fronteira em meados de agosto, pela Operação Condor em trabalho conjunto com a Interpol, conduzido em seguida para Recife e assassinado nas dependências do DOI-COT, com requintes da mais extrema perversidade, tendo parte da pele de seu corpo retirada com corte de tesoura. O seu corpo foi trasladado para São Paulo, montando-se a farsa de que o guerreiro potiguar teria sido morto em um conflito armado naquele estado. A mãe de Emanuel não aceitava falar sobre a morte do filho. Certa vez, ao insistir no assunto, ela fitou-me e sentenciou: eu não lhe disse que procuro meu filho vivo. Eu procuro completar a história de Emanuel. Eu tenho o começo e vou encontrar o fim. E entregou-me a seguinte poesia, dela, Joana, para o filho martirizado. Poesia de uma mãe aflita. Meu filho, eu me encontro a te procurar com a notícia que estás na prisão. O coração de mãe quase não resiste em saber que sofre nesta solidão. Só a lembrança de Cristo no Calvário é que me faz não desfalecer. Que Ele tenha compaixão de ti, que no sofrimento não venhas perecer. O coração de mãe continua aflito, só em pensar nos teus sofrimentos, relembrando um filho como tu és, viver sofrendo tamanhos tormentos. Confiando em Deus que não desampara todos aqueles que amam seus irmãos, pois cumprindo o teu dever de humanidade, Jesus há de ter de ti compaixão. Emanuel reunia a intrepidez de Felipe Camarão, a resistência obstinada de Ferreiro Torto, a consciência política do Dr. Vulpiano Cavalcante e o desprendimento de Miguel Joaquim de Almeida Castro, Frei Miguelinho, herói da Revolução de 1817,
executado na Bahia pelo Conde d'Arcos, cumpridor de ordem de Dom João VI. Conversávamos na quietude dos cemitérios, igrejas, cinemas e na minha própria casa. Pequenas informações e mensagens foram deixadas nos túmulos da matriz da Boa Vista em Recife. Emanuel tinha plena consciência de que seria assassinado se viesse a ser preso. Parecia um tigre, astuto, rápido e desconfiado. Costumava dizer: eu vos contemplo, gerações futuras, herdeiros da paz e do trabalho. As grades esmaecem ante o meu contemplar. Falava-me de um amor, da sua musa potiguar, musa do missionário da liberdade. O clima ficava cinzento nestes momentos. Às vezes dizia-lhe: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, dos que não têm consolador. E a força estava da banda dos seus opressores, mas ele não viu nenhum consolador. Eclesiastes capítulo 4. Ele ria muito e dizia: eu não sou Deus. Acredito que Emanuel, ao ser torturado, deve ter pensado como Ho Chi Minh. Que crime cometia, afinal? O crime de ser devotado ao meu povo? O sacrifício de Emanuel foi cruento. Todo o seu sangue, as células, a sua vida, enfim, resultaram doados pela liberdade do seu povo. Por esse verdadeiro apóstolo, talvez seja destino dos Emanuéis se sacrificarem pelo povo, embora Cristo numa dimensão mais ampla, infinita. A opção de defender perseguidos políticos não foi fácil, mas sempre pensei que o direito fundamental do homem é a liberdade. A liberdade é mais importante do que a vida, e perdi bem nas lutas pela liberdade. Tenho sequelas que chegam a me atormentar. Sinto saudades, sinto solidão, mas percorreria o mesmo caminho se necessário fosse. O sofrimento psicológico e emocional ainda não superei, mas estou certa de que a liberdade sempre triunfará sobre a violência e a opressão. O que vivi naquela época foi um período de morte, em todos os sentidos. Comovida, sei que temos que nos unir para que aquela tragédia de 1964 não volte a acontecer. Continuarei doando a minha energia, defendendo os desabrigados da justiça, aos que estão na prisão, aos marginalizados sociais. Finalizando, lanço meu repúdio na condição de advogada de perseguidos políticos, aos tribunais de exceções, como estrutura abjeta diante da consciência jurídica mundial. Contemplando, então, descortinado o terceiro milênio, reunindo todos esses sentimentos estampados nas palavras ora proferidas, manifesto minha sincera gratidão pelos títulos que me são concedidos neste Estado, que bem expressa os valores democráticos e libertários que fazem pulsar no coração do Nordeste o canto do bravo povo do Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Doutora Messi, estamos encerrando essa programação da solenidade do prêmio, mas que ainda continua a festa, né? Teremos ainda o trombone ainda, aí, e um coquetel de confraternização para o pessoal. Gostaríamos de registrar, reiterar o aviso de que amanhã, na Assembleia Legislativa, a partir das 10 horas, teremos também a solenidade de entrega do título de cidadã estadual para a doutora Messi Albuquerque, promovido pela deputada Márcia Maia, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Portanto, amanhã às 10 horas, entrega do título de cidadã estadual da doutora Messi na Assembleia Legislativa a partir das 10 horas. E aí a gente também quer registrar a presença de Geraldo Vanderlei, diretora pastoral carcerária do Estado. Lembrando a todos vocês que amanhã é Dia Nacional do Quilo. Pontos para a coleta. Está todo mundo empolgado, mas na empolgação você pode fazer a sua doação na Praça Kennedy, em frente ao Hiper Bom Preço de Ponta Negra e na Afonso Pena, na loja, em frente à loja Public.
vai